A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, o pastor Irineu, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. E nós temos também aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero irmão Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês aqui esse assunto tão importante que é a lição de número 12, a nuvem de glória. E quando nós olhamos aqui para o texto áureo, principalmente que está no livro de Salmos 57, verso 5, que nos diz assim: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." E a verdade prática nos diz assim, adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e enche a terra. E quando nós olhamos aqui para todo esse aspecto aqui, principalmente no livro de Êxodo, do capítulo 40, do verso 34 ao 38, como também em Números, no capítulo 9, do versículo 15 e 16, estarei comentando aqui esta parte aqui, esta glória, essa coluna de fogo, né? Essa nuvem de glória, principalmente aqui no tópico de número 1, a coluna de nuvem e a glória divina sobre Israel, e o tópico de número 2, a Shekinah que esteve presente na peregrinação de Israel, e terminando aqui algumas lições para os dias de hoje. Eu quero fazer aqui um resumo aqui, queridos irmãos, aqui. Prometerei aqui ser bem sucinto, bem resumido nessa lição aqui, tá certo? Para que não fica muito prolongado o áudio, tá ok? Estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas estarei fazendo um resumo aqui de uns 25 minutos no máximo, nessa pré-aula tão resumida aqui do setor do bairro Mapim, tá ok? Quando a glória do Senhor, ela desceu e encheu o tabernáculo pela primeira vez, deve ter sido um espetáculo temeroso. Deus se agradou do seu povo, não por causa da sua bondade, mas porque os seus pecados foram cobertos e eles seriam então pagos por Cristo um dia. Cristo, que é o sumo sacerdote, ele sentiu o prazer em entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, pois a palavra hebraica para habitação, que é a presença de Deus, é Shekinah, ou como nós pronunciamos, que é exatamente a palavra Shekinah. O termo Shekinah, ou seja, o termo que é Shekinah, em muitas vezes é usada na palavra de Deus. Na mente judaica, vinda do fato que habitou ou descansou entre o seu povo, ou seja, no indivíduo, uma tribo ou todo o povo hebreu. Quando nós olhamos para este pressuposto, alguns estudiosos sempre vão ver aqui uma conexão notável entre o conceito do Shekinah e a ideia do Logos. O pensamento filosófico judeu dá um valor muito maior a respeito da palavra Logos, quando o apóstolo João usou em seu evangelho para definir o Senhor Jesus com estas palavras. Quando olhamos para João, no capítulo 1 e do versículo 1 ao 2, nos diz assim, no princípio era o verbo, e aqui é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Quando nós olhamos no Targum judaico, que era uma paráfrase da interpretação populares das escrituras, principalmente do Antigo Testamento, havia uma tendência para evitar termos antropomorfos. Então, a palavra foi introduzida como um fator de mediação entre Deus
e o mundo, em particular entre a brecha entre o divino e o humano, e esta é atravessado pelo uso das tais condições, como as palavras que era hebraica minha, que é a palavra que é Shekinah, que é ou glória ou merra, que procede de Deus, e talvez os seus mensageiros em toda a sua história. Que coisa interessante aqui, queridos. Os estudiosos também veem essa semelhança entre a Shekinah e a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, como no hebraico é Ruach, e no grego a palavra é pneuma, e no hebraico é Bitcom, ou filho da voz, ou voz de Deus, ou qualquer tentativa para encontrar uma diferença entre essas palavras nunca foi satisfatoriamente estabelecida, e sim, elas são frequentemente usadas. E o interessante, queridos, que quando nós observamos aqui que de acordo com a tradução judaica, o esplendor da Shekinah, quando olha aqui, ou com as mesmas bênçãos incontáveis, ou seja, restos que se manifestam, se aqueles que manifestam que são piedosos, íntegros, de acordo com os antigos rabinos, a Shekinah, ela aparece no meio de pelo menos um, ou seja, minha, que é de adoradores, quando eles oram a favor da nação, e depois com um ou mais dois judeus, eles se ocupam no estudo da Torá, que é o nome que recita, que é o Shemat. E também é dito que, quando nós observamos aqui, que a Shekinah habita no puro, no benevolência, e no hospitaleiro, e no marido, e também na esposa, quando eles vivem em paz e harmonia. Os antigos rabinos também disseram que a Shekinah aparece antes de Moisés na sarça ardente. E isso de fato, queridos, Deus aparece lá no deserto de Midian, no meio de uma sarça pegando fogo, mas que não se consumia. E quando Moisés se aproximava, deu uma voz brandou: Moisés, não te chega para cá, porque aonde que você pisa a terra é santa. Nunca porque aquele lugar se fosse santo, mas é porque aonde a presença de Deus se encontra, ali o lugar fica santo, ali há santidade. E isso é tão importante nós compreender esse requisito tão importante, porque antes de Deus manifestar a glória dele ali no deserto ou no tabernáculo, Deus manifestou ali sua glória lá no deserto de Midian, quando deparou com Moisés. Os escritores do Talmud também concedeu a Shekinah como algo espiritual, de uma beleza indestrutível, de elegância e de grande esplendor. Geralmente era falado como uma luz brilhante ou esplendor, quando se aproximava-se era anunciada e delintar como um sino etéreo, ou com uma interessante lenda judaica, como escrever que Moisés agonizante ou até se envolvido na glória Shekinah. Bom, queridos, continuamos aqui, observamos aqui em todo esse aspecto, nós podemos observar que havia uma diferença entre o templo de Deus, que era a estrutura, e o templo de Deus, que era o lugar da sua habitação. Quando Jesus estava acusando as autoridades judaicas, ele disse: fizestes da casa de meu pai uns convis de ladrões? E dizendo: o meu pai, ou seja, o meu pai, ele estava reivindicando a autoridade messiânica sobre o templo. Então disseram: que sinal nos mostra? Eles interrogaram a Cristo: que sinal que nos mostra? E aí Jesus disse, como está em João, no capítulo 2, e do verso 19 ao 21, Jesus respondeu e disse: derrubai esse templo em 3 dias, e levantarei. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos aproximadamente foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias.
mas ele falava do templo do seu corpo, e não o templo de Salomão. Tá ok? Muito bem. Então vamos continuar aqui, queridos. Eles estavam olhando para a estrutura física, que a palavra hebraica é mikdash. A palavra mikdash no templo, mas ele disse, derrubai esse templo. E ele usou a palavra hebraica miksa, que é a palavra do Antigo Testamento para a presença e que iluminou o Santo dos Santos. Eu quero voltar aqui, queridos, que é a palavra grega e todo esse aspecto. Eu sou o templo, que é mixa, né? Mas de Deus. E quando a glória, que é a palavra hebraica, que é exatamente shinaxi, que vinha como um tornado pelo telhado do Santo dos Santos. E a sua presença se manifestaria no propiciatório entre os querubins. E depois que o sangue fosse aspergido ali, mixa, a presença, aquela presença era que Jesus disse que habitava nele. E Paulo disse ainda sobre a igreja: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós, como um corpo de Cristo, também a mesma presença que habita dentro de nós, Deus nos habita hoje. Deus não habita hoje em templos, em edifícios, mas dentro de cada um de nós, dentro do seu povo. Como está em Romanos, no capítulo 10, ele diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o verdadeiro Deus e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E a partir deste ponto é que você se torna-se então mixa de Deus, que é o templo de Deus. E quando Deus disse, faça um santuário para que eu possa habitar entre eles, ele disse, literalmente neles. O desejo de Deus é que sempre foi habitar dentro do seu povo, como está em Jeremias, no capítulo 31 e do versículo 31 ao 33. E pôr o seu Espírito em nós. Quando você recebe Jesus, você torna o templo de Deus. E a palavra grega, mixa, isso é muito interessante. E quando olhamos para todo esse aspecto, vamos continuar aqui, queridos. O interessante aqui, que quando nós podemos notar aqui, quando o povo de Israel vinha experimentar a glória do Senhor, quando ele viu o povo e louvou o Senhor e sentiu a sua bondade e a sua misericórdia aqui e a sua presença. Como está em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 2 ao 3, e o sacerdote, eles não poderiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel vendo descer um fogo e a glória do Senhor sobre a casa, e se encurvavam-se com o rosto em terra e sobre o movimento e adoravam e louvavam o Senhor. Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então essa passagem aqui a respeito dos sacerdotes no templo tinha algumas mudanças. Porque no tabernáculo o sacerdote entrava dentro do lugar santo dos santos. Aqui já um pouco diferenciado, tá ok? E já discutimos isso na semana, em algumas lições retrasadas. Discutimos aqui que a presença do Senhor é essencial e agradável e nunca algo para ser temido para o crente em Cristo. Quando o Espírito desceu sobre o Senhor Jesus, veio em forma de uma pomba, que era o símbolo de afeto e carícia para Israel. Quando Isaías ele viu o trono de Deus e o Rei dos Reis em sua glória, como está em Isaías no capítulo 6, ele então ficou atemorizado e esperou a morte a qualquer instante. Mas quando o sacrifício é feito, pelo sangue está presente, o amor e a clemência do Senhor também estão presentes, e então o povo de Deus é compelido a falar
que simplesmente reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. Porque verdadeiramente o Senhor é bom e o seu amor ele dura para todo sempre. Muito bem. Quando a gente observa aqui nesse ponto aqui de vista, já indo aqui para o tópico número 2 e também aqui já mesclando aqui o tópico número 3, tá ok? E continuando aqui já para finalizar aqui essa pequena participação aqui, queridos, que essa é uma aula que eu falei para vocês que é bem resumida, já fazendo um resumo aqui do tópico número 2 e o 3 e entrando para a conclusão e concluindo bem aqui resumidamente para vocês aqui, a glória do Senhor. Quanta ansiedade o povo reunidos para contemplar a sagrada estrutura, e quando observavam com satisfações reverentes, na coluna de nuvem flutuou de uma forma majestosa sobre o santuário e envolveu. Deus demonstrou aprovação por tudo que tinha sido feito. O Senhor aceitou a morada preparada para ele e entrou nela com profunda emoção. O povo então contemplou o sinal de que a obra de suas mãos havia sido aceita. Agora sabia que o próprio Deus habitava com eles e acompanharia, como está em Números, no capítulo 9, do versículo 15 e até o verso de número 23, que é o que nós estamos aqui comentando a respeito desta lição. O livro do Êxodo finaliza com uma sublime manifestação da glória e do poder de Deus. Ele termina como uma história que será terminada. Ele termina com uma história deste povo que nós podemos observar com a descida da glória do Senhor para morar com eles, como está em toda a humanidade, como está em Apocalipse, no capítulo 21 do verso 3, como no capítulo 22 do verso 5. A glória de Deus enche o tabernáculo do mesmo modo como aconteceu aproximadamente 500 anos mais tarde, durante a inauguração do Templo de Salomão, como está em 2 Crônicas, no capítulo 5, do versículo 13 ao 14. A nuvem, como indicação da presença divina, foi primeiramente vista junto ao mar Vermelho. Ali guiava o povo durante o dia, diante de um ambiente ermo, e provia então a sombra para todo o povo, como está em Êxodo, no capítulo 13, verso 21 e até o 22, como está em Salmos de número 78, verso 4, tá certo? Havia aparecido pela última vez em Êxodo, no capítulo 24, lá no Monte Sinai, separado por uma falha da fé do povo, com a adoração ao bezerro do ouro. A presença da glória do Senhor também marca a misericórdia e o perdão divino. Imagina, queridos, o enigma da aparente ausência de Deus. No primeiro capítulo de Êxodo, no Egito, foi finalmente resolvido. Deus esteve lá o tempo todo, mas uma fina nuvem, ele não era ainda totalmente visível. Mas Israel se desviou de Deus, a sua glória e presença se afastou-se do templo e ele foi instruído pelo exército, foram destruídos pelo exército invasores, como está em 2 Reis, no capítulo 25. O templo foi reconstruído em 516 a.C. e a glória de Deus retornou ainda mais, com mais resplendor, aproximadamente 5 séculos mais tarde, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou nele e ensinou, quando Jesus foi crucificado e a glória de Deus deixou o templo. Tá ok? Deus não precisa mais de um edifício físico após a ressurreição de Jesus dos mortos. O templo de Jesus é agora a sua igreja, o corpo dos crentes, tá ok?
os crentes vão construindo um verdadeiro tabernáculo nos seus íntimos. À medida que se deixam ser tomados pela plenitude de Deus, o amor de Cristo faz brotar em nós, como está em Efésios, no capítulo 3 e verso 19. Na eternidade, esta glória divina estará esplendor na presença perpétua de Jesus Cristo e o Cordeiro de Deus. Às vezes, queridos, a glória da presença de Deus ela nos convida a prosseguir através das grandes obras, e muitas das vezes o incentivo é permanecer paciente e fiéis ao Senhor. Embora em situações muitas vezes desagradáveis, mas obediência à sua vontade, isso é o que nos importa. Em todas as suas jornadas, não consta nenhuma promessa que a vida nos dará tudo o que nós exigimos, mas que a presença de Deus nos trará a vitória em qualquer circunstância. Assim Jesus acompanha os seus fiéis. À medida que o avanço da programação do Evangelho, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, como está em Mateus no capítulo 28 do verso 18. Os israelitas haviam sido escravos no Egito e faziam tijolos sem palha, ou seja, aqueles estão seguindo a coluna de nuvem, transportando o tabernáculo que havia construído para Deus, como está em Êxodo. O Êxodo começa então a melancolia e termina em glória. Isto faz um paralelo com a vida cristã. Começamos como escravo e terminamos a nossa peregrinação vivendo para sempre com Deus como príncipes. A lição que os israelitas aprenderam ao longo da caminhada, nós também precisamos aprender estas lições de vida para a nossa vida espiritual. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, aqui eu finalizo a minha pequena participação, esta tão pré-aula resumida. Que Deus possa abençoar a todos vocês e até a próxima aula, que se Deus nos permitir, com o nosso pastor Irineu, tá ok? Até a próxima aula em Cristo Jesus, e a paz do Senhor, e aguardo vocês.